É isso aí, galera. Está começando mais um podcast Nossa Luta. E a gente vem falando de carnaval e vem falando de samba. E a gente vem falando com todas as pessoas que a gente vê e entende que tem notoriedade para poder chegar aqui, conversar com a gente e deixar os seus depoimentos. Falar um pouco da vida, falar um pouco da sua história e contar um pouco dessa trajetória dentro desse ritmo, dessa ritmologia que é nossa, feita pelo nosso povo. Então você que curte o nosso podcast, hoje eu vou falar com o nosso amigo Carlos Alberto, o Xará. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Joel. Boa noite ao público, né, que está ouvindo. Agradecido por participar desse podcast. Na faculdade, nosso povo preto, contar nossa história preta, né, nossa história do samba, do carnaval, da música e um monte de coisa aí, meu povo. Bacana, bacana. Eu estou muito feliz em recebê-lo pela importância que você tem dentro desse nosso movimento. E eu sei que a gente vai bater um papo aqui, você vai poder abrir a nossa mente, vai falar coisas que é de extrema importância de informação para o pessoal que está lá do outro lado, que às vezes não entende, e até para aqueles que entendem também, sim, absorver e conhecer um pouco mais sobre a sua história e a história do carnaval, do samba de São Paulo. E para mim tem muita importância e muita relevância recebê-lo aqui. O Carlos Alberto Xará nasceu aonde? De que lugar que você vem? Carlos Alberto, nascido na maternidade de São Paulo, na Avenida Paulista, né, que não existiu mais. Aí eu falo, eu sou paulistano, São Paulino, e nasci na Avenida Paulista, né? Então, nascido na Avenida Paulista, mas oriundo, né, do samba da família Tobias, do Camisa Verde e Branco, remetido a seu Dionísio Barbosa, que fundou, né? Eu fico imaginando, Joel, em 1914. A abolição foi em 1988. Em 1914, ele montou um grupo carnavalesco, né? Pouco tempo depois. Então, eu sou muito fã, né? Dionísio Barbosa. 1888. Isso. Falei 1900? É. Não, chega, né? Pelo amor de Deus. Com 130 já tá complicado, imagina se fosse menos, né? 88 foi o centenário com o grande samba de Vila Isabel, né? Que foi aquela pancada de maconha. Pancada. Aquele samba ali foi uma lavação de alma para todos nós, né? E Dionísio, em 1914, monta esse grupo carnavalesco, né? E depois, em 1953, seu Inocêncio Tobias, com aval, né, que seu Dionísio estava vivo, traz essa grande história, esse grande marco para a escola de samba Camisa Verde e Branco, que já tem mais de 70 anos, né, eu falo 70 anos de existência, mas somos remetidos a 1914, né, porque fui obrigado a parar naquelas coisinhas, né, que não pode, né, sempre umas coisas de preto, sempre não pode, né, tudo pode. Mas nada pode. Mas nada pode, né? Então, teve todo esse processo pesado, né? Que as pessoas às vezes brincam, mas não foi brincadeira, né? Você montar um grupo carnavalesco, depois ser proibido de sair, depois ter que remontar, e teve enredos do próprio Camisa que foi proibido pela ditadura de ser falado, um deles foi João Cândido, né? Que foi proibido. Acho que uma galera não imagina que todo enredo na época da ditadura precisava passar pelo aval deles, né? Uhum. Então tem muitos enredos que... Como é que tá isso aí? Não. Sim. Então tudo que é do nosso povo é mais difícil, né? É muito mais difícil. Tudo é mais você difícil. Nasceu no Paulista, mas de que quebrada você é? Assim, quebrada mesmo de formação. Eu nasci na Paulista, mas eu cresci aqui, ó. Aqui eu jogava bola na rua, aqui eu, sabe... Família, como é que constitui sua família? Irmãos, mãe, filhos... Irmão vou falar depois, né? Que papai foi terrível. Papai, Carlos Alberto Tobias. Acho que se encher não dá os irmãos, mas enfim, vamos por lá. Eu nasci na Paulista, mas minha família, da parte da minha mãe, é da Cachoeirinha, Jardim Ceci, né? Ali no final da Inajar, Capenha, Brasil. Certo. Então tia Sônia,
pessoal da Eliana, que é do Limão, entendeu? Minha tia Zumira, os mais próximos. Tem o pessoal da Vila Maria, que é minha madrinha. Tem o pessoal da parte de pai, que foi Mirim, que foi Barra Funda. Então eu fiquei mais um pouquinho na Cachoeirinha, um pouquinho em Itaquera, na Coab 2, que eu mudei em 82, 86. E depois Palmas do Tremembé. Lá nas Palmas, que foi o meu povo do samba, que é o Carlos Júnior, que a gente era vizinho desde pequeno, né? Tem o pessoal dos Grones, e a gente arrastou uma galera pra ir pro Camisa. Ele contou essa história aqui. Ele teve aqui, ele contou ele contou das tretas também. O quanto era difícil, assim, puta, tinha que sair na mão às vezes. Sim. Sabe, ele contou, ele deixou registrado aqui. Sim. Depois, se você tiver a oportunidade de ir lá no nosso canal, você também que está assistindo aí, ó, no YouTube a gente tem, tá, todos os nossos podcasts. No nosso Instagram também tem todos os episódios, você pode acompanhar através do nosso Instagram, e pelo Spotify também, você também acompanha toda a nossa trajetória do podcast Nossa Luta, tá? Fica ligado aí. Acompanha, rapaziada. Acompanha, tem que acompanhar, pô. Isso é bom. E ó, você vê como bate as histórias, porque a gente ali foi o nosso encontro, né? Com essa rapaziada de jogar bola, de brigar, que a gente era uns moleque pretinho forgato, né? De sair na mão mesmo, de brigar, contra a parte de cima, contra a parte de baixo. A gente tem episódios que ele pequeno, a gente levou ele pro Camisa, depois se tornou esse grande intérprete. Ele falou sobre isso amigão, também. Meu amigão de infância. Ele falou sobre isso também. Meu parceiro, assim, então, pô, Carlos Júnior, um grande abraço pra você. Um forte abraço pra você, meu parceiro. De vida. Ele deixou um depoimento muito bacana aqui, cara. Ele é um cara assim, sensacional. Demais. Mas vamos lá, vamos pro Xará, uma das crias do Camisa. Aí que eu vou chegar, mas Barra Funda não tem jeito, né? Não tem jeito? Não tem jeito. Como começou a sua história com o Camisa? A sua relação, essa relação que você tem? Porra, o Camisa já começou desde, né, de pequeno, por essa questão de ser neto do família, neto de seu Inocêncio, filho do Tobias. E o Xará, porque meu nome é Carlos Alberto e meu pai também era Carlos Alberto. E a dona Sinhá que colocou Xará. Né? Porque como ela chamava, Carlos Alberto, eu atendi ele também. Ela falou, a partir de hoje você é o Xará. E pegou. Então eu fui graciado pela vida por dona Sinhá, a primeira dama do samba, né? De ser chamado apelidado de Xará, né? Então, de um tempo pra cá, já que as pessoas sabem que eu sou Carlos Alberto. Tem muita gente quando falava, ô Xará, você tem o mesmo nome que eu? Ele, não. Meu pai era Carlos Alberto, eu sou Carlos Alberto. Tem o meu filho também que chama Carlos Alberto, entendeu? Então tem isso aí. Mas fui criado ali dentro do Camisa Verde. No tempo, Joel, que as crianças, hoje eu acho que é mais complicado, tá? No tempo que as crianças da família ficavam na quadra. E a outra galera cuidava. Então, quando chegava mesmo no desfile, eu não via ninguém. Não via meu pai, não via ninguém. Mas entrava no ônibus certinho, desfilava certinho, voltava para casa certinho. E no tempo que dona Sinhá fazia um patuá, né? No tempo que tinha, antes de desfilar, costurava nossos patuás dentro das nossas fantasias. Então, isso aí é uma... Cara, isso é do tempo que o carnaval envolvia muito família, né? Demais. E hoje em dia, essas referências se perderam com o tempo. O que você atribui essa perda dessas referências? O que aconteceu para que isso deixasse de existir nas escolas de samba? Essa questão de família, até mesmo no Camisa, que era uma das escolas mais familiares que eu conheci. Sim. A essência, né? O que aconteceu? Vamos falar de Camisa, vamos falar do geral. De Nenê, né? Vamos falar... E tanto que o apelido virou Família Verde e Branco. Que não era só... A família Tobias é a referência, né, de nome. Mas tem a família Moreira, né? Tem a família da tia Carme. Então, eram núcleos de familiares, de 10, de 15, né? Que a gente, no olhar, se conhecia. Gostando ou não, tinha aquela coisa do respeito. A gente está aqui em prol ao samba. A agremiação. A agremiação e o pavilhão não é mais importante do que a nossa própria história. Que até hoje eu tenho esse pensamento. Sim. Eu acho que o pavilhão não pode ser mais importante do que meu eu. Não devemos ter um ego maior do que uma história. Que eu vou passar. É isso. O pavilhão tá lá, né? Isso.
Então, tem um depoimento do Elmo dos Santos, se eu não me engano, tá, gente? E ele é num documentário da Mangueira. E ele virou presidente da Mangueira durante o período e ele é dirigente da Liesa até hoje, né? Um grande amigo até da Magali dos Santos, que é mais presidente. Um beijão, Magali, a mãe de Simone, Taluana e Marcela Lecrim, que é um músico também sensacional. Sensacional. É monstro, é monstro. O homem toca demais. Ele falou assim o Nelson Argento falou para ele: menino, você tá virando presidente da Mangueira, mas nunca esqueça que você é apenas galho. Porque nós somos a raiz. A raiz sou eu, Cartola, né? Uma outra galera que fez, né? E aí ele fala, não, eu compreendi isso aí. E caindo no que a gente tá falando, Joel, no meu pensamento, é uma galera que não tá entendendo que, independente da modernidade que o carnaval tem que ser feito, estamos hoje a gente com WhatsApp, né? Com outras tecnologias que são pertinentes ao mundo moderno, mas está se faltando respeito com quem plantou, com quem fez. E isso eu acho que é em várias escolas. Está se faltando esse respeito, sabe? Porque ninguém pode falar que não tem avô, ninguém pode falar que não tem pai, não tem mãe. Então, para mim, a essência do samba, a ancestralidade do samba, como diz minha prima Helena Mello, veio do navio. Semba, né? Semba. Certo? Veio de lá. Para chegar, para ter tudo esse, né? Para tudo esse glamour, para toda essa loucura, o pessoal ralou demais. E a galera que às vezes não tinha comida dentro de casa. E para essa galera, aquilo era diversão. Hoje a gente consegue, de repente, no centro cultural, hoje tem mais shows gratuitos, né? Mas naquela época não tinha nada disso. Você ia ver um Jorge Ben na Rua do Samba. Você ia ver chegar lá na Rua do Samba. Você via essa galera nesses movimentos pretos, de um disco de um Reinaldo, colocar quase 5 mil pessoas dentro de uma quadra, de ver Zeca Pagodinho, né? de ver grandes sambistas que se tornaram, todos tiveram passagem pela Barra Funda. Né? Então eu acredito muito que tinha que se equilibrar. Você ter essa questão da modernidade, mas jamais, em momento algum, perder o respeito à ancestralidade. A raiz da ideia, da ideologia em relação de escola nenhuma. Se a escola foi fundada agora, em 2023, 25, sei lá, provavelmente não vai ter esse sentimento, né? Que um portelense tem. Mas deveria começar já desde a raiz, do começo. Esse sentimento ele tem que existir, porque o carnaval é feito disso. Sim. Não, acho que tá se perdendo também. Então por isso a minha pergunta. O que aconteceu para que isso tenha se perdido no meio do caminho? Quais foram as coisas que aconteceram para que contribuísse com essa decadência da questão familiar, da questão de, puta, eu sou essa escola aqui, minha família inteira vamos para lá, vamos ajudar, vamos fazer a coisa acontecer. O que atribui essa perca de identidade que o carnaval hoje tem? Um pouco culpa nossa. Vou colocar autoculpa também. Sim, é necessário, né? De deixar a galera, de você falar assim, não, senta comigo nessa mesa, irmão. Só que tem situações, João, que não tem que sentar com você na mesa. Não é preconceito nenhum, não estou falando de cor, estou falando de nada. Mas certas situações que são familiares, que eu vi muitas situações resolvidas na cozinha, de Dona Magali e Carlos Alberto e companhia, tinha que continuar algumas certas situações. Infelizmente, a gente nessa coisa de abrir o leque, chega uma hora que ele não fecha mais. Aí a rapaziada olhou, tem uns que começou a ver, falou, porra, mano, aquele pessoal ali tá dando bobeira. Quando você foi ver, o cara foi jantar com você, bebeu com você e deu facada nas suas costas. Não vou falar que é só isso. Claro, claro. Mas um grande start de tudo isso que está acontecendo hoje foi divergência. A gente ensinar, sabe? Aquela coisa de pai, o cara ficar prestando atenção. Aí falou, porra, mano, esse barato aqui. Tem gente que quer dar dinheiro, né? Tem gente que quer o status, tem gente que quer com vaidade. E aí a gente também, em vez de prestar atenção nisso,
Né? Falou, porra, mano, presta atenção, tá chegando um, tá chegando o outro, os caras estão se fortalecendo, vamos se fortalecer. Porque eu acho que as escolas tradicionais do carnaval, elas precisam se fortalecer. Elas precisam entender a importância que elas têm. E tem umas que não estão entendendo que a importância que elas têm para uma comunidade inteira. Que ali você está lidando com sentimentos, né, João? Ali você lidar com muito sentimento. Quem às vezes de fora não vai entender. Mas aquela baiana que está ali. Sábado agora mesmo, conversando com uma senhora da velha guarda, ela falou, tô 60 anos saindo no camisa, menino. Só saio daqui quando eu morrer. Independente de quem esteja na gestão ou não. Eu falei, caramba. Ela já vem de uma outra tradição, de uma outra história, né, velho? Então, assim, hoje em dia você já não tem mais isso. O cara vai ali no camisa, mas também vai lá na outra, vai na outra, vai na outra, vai na outra. Antigamente não tinha isso. Você desfila no camisa e você desfila só no camisa. Você desfila na vai-vai, você desfila só na vai-vai. Não que isso não possa mudar, que não possa ter isso, mas acaba perdendo a identidade. Perde completamente, né? Porque eu corri bastante na Tiradentes do tempo dos tiros, né? Que é aqui pertinho até da gravação. E igual você falou, tinha aquela coisa de olhar pro fulano, aquele ali é Bela Vista, aquele ali é Vila Matilde. O dia que eu vi, né, o meu pai conversando com o seu Chiclete, que era o presidente da Vai-Vai na época, eu fiquei indignado. O que você tá falando com ele? Aí ele olhou pra mim e falou assim, fica tranquilo. Menos. Eu mesmo olhei e falei... Um dia você vai entender. Falei, pô, mano, mas ele vai camisa é tretado, como é que ele tá conversando com o cara do vai-vai? Mas o samba é outra situação, né, gente? Relacionamento, né, velho? Necessário. É necessário. A gente não entende isso quando é mais jovem. Não. Porque a gente leva tudo a ferro e fogo e Exatamente. acaba que não entendendo que existe políticas, existem situações que você vai ter que sentar com o seu adversário e trocar ideias em prol ao movimento próprio mesmo. Sim. Pela melhoria do movimento mesmo. E é isso. A gente só precisa de um tempo adequado para que a gente tenha esse entendimento. Né? É isso daí. Mas vamos falar de samba, Xará. Você já se envolveu em grupos, essa coisa? Já tocou? Como é que é essa história dentro do samba? Não o carnaval. O samba... Aquele samba de rua. Samba de raiz, né? É. O samba de raiz. Eu fui muito linkado, né? João, sempre a questão da escola de samba, de sair na aula das crianças, depois ir para bateria. Tive o bem prazer de Divino, Mestre Neno, né? Peguei Tiradentes, tocando, né? Peguei a Embi. Tanto que o Camisa foi o último campeão da Tiradentes e o primeiro campeão do AMB, né? E lá atrás foi o último campeão da São João e o primeiro campeão da Tiradentes. Né? Então a escola da Barra Funda tem essa história. Tem essa trajetória aí. O mundo mesmo, roda de samba mesmo, eu de um tempo pra cá. Certo. Do tempo pra cá, a gente dentro do Camisa, em 2018, né? E tem um pessoal chamado Bloco Agora Vai, né? Aí chama a Paula Preta, mandar um abraço pro pessoal do Agora Vai, Carlota. A menina falou assim, pô, tô querendo fazer uma roda de samba dentro de um bar, dentro de um restaurante lá e tudo. E aí conversando com a Paula, eu falei, porra, mano, tem minha irmã que canta. Ela queria montar um grupo, um projeto, só tinha ela. Eu falei, ó, tem minha irmã que canta. Vamos pegar vocês duas como cantoras e eu arrumo a cozinha, faço aqui um projeto. Como é o nome da sua irmã? Simone Tobias. Certo. E aí, dentro desse nome, eu fiquei na incumbência do nome, João. Aí fica aquela coisa de nome. Não, tem que ser nome África, tem que ser nome remetido à África, baobá, de árvore, né? Eu falei, tem que ser um nome assim, mano. Aí fiquei lá com uma lista louca. E aí peguei um dia, aquelas madrugadas que o nome vem. E aí, só que o nome veio do enredo do Camisa de 1954. É coisa louca. Olha a nossa tradição, que lindo cenário. É campeão do 4º centenário. O Camisa foi fundado em 53 e já foi campeão como cordão em 54. Com esse samba, né? Não sei nem quem canta, que é o compositor, agora não lembro. Porque faz tempo, hein? Mas quase 70 anos. E nessa eu falei, ó, gente, vamos fazer o projeto Olha a Nossa Tradição. Começou em 2019 com eu como produtor e idealizador do projeto Olha a Nossa Tradição.
que era a Simone, a Paula Preta, e montei um time de uma rapaziada bacana na cozinha, né? Que tinha o Jordão, que tinha o Léo, passou a Vitória, depois o Celso Chagas, né? Montamos um time, e aí começamos a fazer mais essa questão de roda de samba, né? Com a incumbência de trazer essa rapaziada que não estava mais dentro do circuito. Que não estava mais em atividade. Isso. Mas passou Celcinho, passou Duda Ribeiro, passou Paulinho Mocidade, Dadinho da Velha Guarda do Camisa, passou Valserra, Maurinho de Jesus. A gente começou a fazer um trabalho bacana na casa, no restaurante Dona Zefa, que fazia uma feijoada, meu querido, maravilhosa. Então começou a fazer uma vez por mês, aí tinha essa feijoada, tinha essa roda de samba. Aí depois fomos para Dona Tati, depois tinha um bar chamado Good Cooler, que era o que era, Joel? Você levava seu cooler. Você pagava R$20 e você levava seu cooler à vontade. Hoje, dependendo, nego leva freezer, né? Você deixa... É complicado. É complicado. O cara não quer pagar para entrar, quer levar cooler. Não, mas pagava. Não, mas o cara não quer pagar para entrar hoje em dia, quer levar cooler e quer que você arruma o dinheiro ainda do Uber para ele ir embora. Isso é verdade. Isso é verdade. Tem essa aí. Você quer saber como é que é? Eu já vi isso aí acontecer, velho. Pô, é complicado pra caramba. Mas voltando ao nosso assunto, eu tenho algumas curiosidades em relação a você, que está dentro de alguns projetos que você fez. A Rua do Samba é um projeto que você idealizou. É isso? Você esteve junto com a galera. Eu conheço o Tadeu Caçula, meu parceiro. Sim. Então eu queria que você discorresse um pouco sobre esse projeto, que ele é falado hoje em todos os lugares. Você chega, porque foi um projeto grandioso, que envolvia assim, milhares de pessoas numa rua que o couro comia. Demais. Fala um pouco sobre esse projeto. Então, o projeto Rua do Samba tem a ver com essa questão que eu estava falando do projeto A Nossa Tradição. Certo. Né? Porque o que aconteceu? Aí, depois de um tempo, veio a pandemia, o projeto É a Nossa Tradição. Isso eu falo para Simone. O que aconteceu, já? 2 mulheres cantando. Me deu um grande problema. Que as negras, tinha ela que quase queria se matar. É sério. Aí deu uma desatrada, fizemos umas lives, né? Acabamos fazendo naquela época da live, né? Tem que fazer live, pandemia, live. Fizemos a live Carlos Alberto Tobias Canta e Conta. Canta e Conta a live Carlos Alberto Tobias. Eu acho que uma dessa edição foi feita lá no meu quintal, lá. Quintal Casa Verde. Do Tradição? Não, esse projeto aí, do Tobias. Eu acho que foi feito um deles, foi gravado lá, no Quintal Casa Verde. Se eu não estiver enganado, tem uma edição feita lá. Uma live feita lá. Depois a gente fez 2 no Good Cooler. Depois fizeram uma lá também. Mas não dentro do projeto. Eu não sei se é o mesmo projeto. Acho que não. Mas está relacionado à sua família. Ah, tá. Então provavelmente foi. A Simone devia estar presente. Ela fez aí, ela tocou algumas vezes lá com a gente, lá, dentro do projeto do João Sensação e tal. Sim, exatamente. Tanto que o João foi o grande incentivador da Simone. Sim. Desde o tempo antes que a Dona Tati hoje, né, que era o bar dele lá, o boteco, ele sempre falou para Simone, você tem que cantar. Simone, sou tímida, não sei o quê. Então, tudo dentro da Rua do Samba chega no projeto A Nossa Tradição. Aí acabou parando. Dentro dessa questão aí, em 2019 ou 20, Joel, veio uma galera que é o Jordão, a Pati, Chocolate e a Tati. Pô, o pessoal lá da Batucada da Zona Leste montou o projeto Batucada de Nego Velho. Que tal a gente fazer um aqui na Barra Funda? Mas você fica responsável. Chegamos, sentar, conversando. E aí veio a pandemia, parou. Quando foi 2022, a gente falou assim, pô, vamos retomar o projeto, só que não tinha nome na época. Eu falei, então pode ser Batucada. Eu falei, a única coisa que eu não abro mão que seja Batucada Nossa Tradição. Né? Já tem um projeto Nossa Tradição. Eu gostaria que fosse Batucada Nossa Tradição. Pode ser. Só que a gente tive o bem prazer do Maestro Neno estar junto com a gente. Que foi o Neno que... Eu falei, aí, Maestro Neno, como é que é? Vou fazer um projeto novo, Batucada Nossa Tradição tá dentro. Aí ele falava assim pra mim, tinha popina? Se tiver popina... Ô, Cadioberto, se tiver popina, te odiei. E aí começamos a fazer esse projeto, o Batucada Nossa Tradição. Eu, o Neno, o Jordão, e depois chegou o Bolacha. Começamos a montar, foi fundado em 1 do 10 de 22, foi montado
essa batucada. Começamos lá no Bar do Zonga. A primeira festa foi a festa beneficente de Cosme e Damião, foi a festa das crianças. E a primeira vez que a batucada tocou. Instrumento emprestado, aquela coisa, tudo. Vamos embora. Fizemos diversas apresentações, que a gente volta lá. E no primeiro ano de aniversário, eu falei assim, porra, mano, vamos fazer onde que era a antiga Rua de Samba. Né? Vamos fazer o aniversário nosso lá, que foi em 23, que eu acho que é um local, né, que remete uma galera legal, vamos fazer. Foi a velha guarda do Camisa, Simone Tobias, Batucada Nossa Tradição, e agora não tô lembrando que tinha mais uma atração, tá, Jó? Aí começamos a fazer lá, nessa questão lá da onde que era a antiga Rua do Samba. E sou um cara... Então é bem mais recente essa sua participação, onde era a Rua do Samba. Isso. Não é lá atrás. Não, eu cheguei aí... Certo, mas não tinha nenhum projeto, você não desenvolveu nenhum projeto naquela época. Você passou a fazer nesse aniversário específico, onde rolava... Mas eu briguei para fazer, porque a galera não queria que isso fosse feito lá. Tanto que eu fui voto vencido. Não, para que fazer lá? Você é louco? Eu falei, não... Vamos fazer onde a ancestralidade está presente, aonde não é mais o São Paulo Chique, que é a Blue Space. Tem o Chagas, que é o grande parceiro da gente hoje. Chagas, quero fazer aqui, vamos fazer. Através dos amigos, com a ajuda de prefeitura, porque senão a gente não consegue. Né? Na época, a secretária era a Aline Torres, que deu esse start para a gente. Tudo. Então, foi a primeira que foi feito lá. E parou. Eu falei, não, vamos dar continuidade nesse negócio aí. Não vamos parar. E luta, hein? Você falou, e luta, é vários não. Bate aqui, bate ali, quero fazer um projeto assim, para relembrar a Rua do Samba, né? Nos anos 80, foi o grande start, porque eu não inventei a Rua do Samba. Isso aí foi um projeto do Carlos Roberto Tobias, com Boca Nervosa, que foi o cara que ajudou tudo isso a acontecer. Né? O Boca mesmo fala que ele foi o cara que foi atrás de documentação, que era o Dória, que era do AMB nessa época. O Dória, que era o governador, ex-governador, ex-prefeito, ele que deu o start para ser feito a Rua do Samba. E eu também coloquei na minha cabeça, falei, mano, sozinho, Joel, como é que você vai trazer artista, como é que você vai montar palco, como é que você vai... Não tem condições. Aí continuamos a fazer, fizemos 4 edições no ano passado. Ano passado a gente conseguimos fazer 4 edições, né? O pessoal cobra, tem que fazer todo mês. Não, infelizmente não dá. Não tem... Não é a mesma realidade do que foi lá atrás, não é o mesmo momento. Todo domingo, sim, com 3, 4 mil pessoas. Não tem como isso acontecer. Hoje em dia tem várias casas, tem vários movimentos acontecendo, tem várias situações acontecendo que não existe mais a mesma condição de colocar 4, 5, 6 mil pessoas numa rua. E nem dá também, senão o Pretinho não aguenta aqui. Infelizmente isso não dá mais. Infelizmente não dá mais para isso acontecer. Até porque nós estamos vivendo um outro momento também. Certo? Exatamente. E tanto que eu quis colocar a Rua Tradição pelo projeto, mas não pegou. Não deu certo. Pessoal, Rua do Samba. Não deu certo. Vamos mudar o nome, né? Porque respeitar quem fez, né? Aquela coisa, sabe, de respeito. Não rolou. Rua do Samba. Passou Lado da Ribeiro, Simone Tobias, Luciana Mello, Clube do Balanço. A última foi sensacional, que foi o batizado da Batucada Nossa Tradição pela Batucada de Nego Velho. Eles vieram batizar a gente. Mestre Divino também foi homenageado. Levou a sua bateria com as suas crianças. Né? Então, grandes personalidades do samba, a gente está conseguindo ter esse start de trabalho. E já deixar aqui, provavelmente mês 4 a gente volta com a Roda do Samba bimestral. Aí vai ser um projeto bimestral. A cada 2 meses, então, vai acontecer um evento tradicional. Com mais estrutura, tá? Com o povo preto envolvido também. Já tô dando spoiler aí, hein? Estamos nessa luta para ser uma coisa. Vocês estão todos convidados aqui também, entendeu? A gente quer. Mas estamos na luta ainda, não foi nada batido o martelo. Mas estamos na luta para cada 2 meses a gente ter esse start da Rua do Samba pelo tempo que os grandes deuses orixás permitir. Com o aval da espiritualidade, porque não se faz nada, né, sem ali perguntar primeiro. Bem por aí mesmo. Mudando um pouco de assunto, nós estamos dentro de uma universidade, a única universidade preta da América Latina,
Eu queria discorrer um pouco sobre esse assunto para poder entender um pouco mais da sua história, como a educação fez parte, como contribuiu nessa sua história para você chegar até aqui. E o que você pensa em relação à educação? Se você tem alguma formação, até o quanto você estudou, qual a importância do estudo dentro desse nosso movimento que a gente vive. Então, eu gostaria que você deixasse o seu depoimento em relação... Educação, mesmo que eu penso que a educação é muito importante, mesmo não tendo a formação, né? Sim. Parei só com o ensino médio, né? E depois, pelas coisas da vida, não fui mais para frente. Certo. Mas sinto falta de ter feito, sabe? De ter aproveitado continuidade, que nunca é tarde também, Sérgio. Sim, claro. Nunca é tarde para se sentar, para se pensar. Sou um ser humano politizado. Sou um ser humano muito politizado. Eu assisto só política, só jornal. Mas isso é bom também. Isso é uma situação que eu acho que é muito importante. Existe uma faculdade chamada Vida que ela é fundamental. Mas só a vida não... Existe nesse universo institucional, isso. Mas existe a da vida também. Mas uma complementa a outra, penso eu. Sim, mas eu acho que para essa galera que está chegando, e até a gente como exemplo de várias situações, isso é importante. Sim. Porque o que eu quero muito nessa questão de educação que você está falando? Dentro desses projetos que a gente faz, de ter sempre uma coisa social. Porque a gente falou só do samba até agora. Bom que você falou essa coisa de educação. A gente só falou do samba, né? Mas o que eu acho que não dá para se ter mais só o sambista. Tem que ter o cidadão sambista, Joel. Isso é muito importante, em todas as áreas. Porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma coisa de bateria. Aí eu só vou ensinar aquela criança a tocar? Não. Ela vai saber o que é uma nota? Não, ela precisa estudar. Ela vai saber o que é um acorde? A passista, por exemplo, Ariê, que ganhou agora, né? Parabéns, Ariê. Ela tem a formação em balé. Que eu acho que as nossas pretinhas não vão ficar bravos que eu vou falar, hein, gente, né? Mas essa questão de só mostrar o corpo, né? Que susto você me deu agora. Por quê? Você achou que ia falar o quê? Cara, que susto. Mas tudo bem, discorre. Não. Vamos pra frente. Mas você entendeu? O corpo do Mussum, sabe? No carnaval do ano que vem. Do jeito que a coisa vai, meu bem, vai sair todo mundo nu, sambando e mostrando o corpo. Eu dizia o corpo. Isso que é gostoso. Mas isso eu acho que tem que ter. Sim. Né? Isso tem que tanto que teve a Unisamba dentro da faculdade, não é isso? Sim, teve essa parceria Liga UESP, chamada Unisamba, desses projetos a gente estava até conversando e óbvio, você falou, puta, para ser jurado tem que ter curso disso, tem que ter curso daquilo. E eu fiz. E estou fazendo, e vou ter que fazer todos os quesitos. Que é uma educação dentro de um ritmo que é marginalizado. Sim. Né? A gente, como, início, né? como é negro, mas você é o que? Você é músico, você é pá, não sei o que, não. Você tem que ter. Né? E isso é muito importante estar aqui dentro falando sobre isso. Cara, hoje fazer música dentro de qualquer ritmo, desculpa te interromper. Tá. O cara precisa estudar, velho. Não tá igual antigamente, você só tinha um talento de ouvido, você ouviu, pegou, isso é importante? É. Mas precisa. Mas você precisa saber ler uma partitura, irmão. Boa. Para você chegar em algum lugar e ganhar um dinheiro, sabe, conseguir chegar no seu objetivo, você precisa. Então a educação, o estudo, não é só dentro de uma universidade, num curso de direito, isso aqui não, em todos os lugares. Mas a gente precisa passar isso para os nossos. É isso. Porque a Selminha Sorriso, eu vi uma fala dela, acho que Olimpíadas. Que começaram na porta-bandeira, umas mulatas foram dançar, e só que o cachê foi diferente, Joel. Porque eles não tinham, não sei a nomenclatura correta que se fala da carteirinha deles de dança. Quem tiver depois, manda aí, porque eu não estou lembrado agora. E ela lutou para isso acontecer. Quando ela lutou para isso acontecer, você consegue ganhar o mesmo dinheiro. Uma condição melhor financeiramente. Eu tenho isso aqui, então... Eu tenho, porque eu estudei, então isso vai te validar um pouco mais dentro do que você faz. Isso é importante, por isso que o estudo é fundamental. Sabe? Você tem a faculdade da vida, mas você precisa ter o outro lado
que é dentro de uma instituição. Que a malandragem é viver. É isso, cara. Então, assim, quando a gente fala de universidade, a única, que eu sempre falo isso daí, a única que é negra na América Latina. Estamos falando aí de uma região muito extensa, cara. Só tem uma. No universo de 210, né? Milhões de pessoas. Que é onde... Só no Brasil. Você só falou no Brasil. Que a América Latina, então, se expande a muito mais. Muito mais ainda. Aí você tem aí desses 210 milhões, 216 milhões, as pessoas que se declaram como preto ou pardo, que entra numa questão aí de porcentagem de 54%, nós estamos falando mais da metade. Então existe um espaço, um lugar... 100 milhões de pessoas. Nós estamos falando que existe um lugar onde os pretos podem vir. E o branco também, se quiser, o periférico, porque o branco periférico ele acaba se tornando preto nos olhos da sociedade. Sim. Ele não muda muito, é questão social, é uma questão de ter grana ou não, de onde você vem ou não. Mas o nosso povo, existe essa oportunidade de ter um espaço... Então vem aqui, ó. Eu participei de uma aula aqui com a Simone, aqui no curso que ela está fazendo. Até falei para dona Yasmin, você tá vendo? Falei para você vir fazer sua faculdade aqui, que ela tá fazendo um marketing e propaganda. Certo. Falei para vir para cá, né? Mas isso, nós temos esse curso aqui com professores graduados. Os professores que tem aqui nessa universidade são gabaritadíssimos, são professores de UESP, Mackenzie, de USP, sabe, em vários cursos. E você fala com satisfação disso, né? Porra, velho. Isso aí não é qualquer lugar que tem. E os caras vêm aqui dar aula com uma vontade, sabe? Você vê no olhar, você vê na maneira que eles instruem, que, puta, os caras é muito afim de vir e dar aula. Então, venha. Não importa que o cara seja um professor da USP, mas quando ele chega aqui, ele é o professor da Zumbi dos Palmares. O mesmo, com a mesma qualidade, com a mesma instrução. E qual aluno aqui, desculpa, que se formou com maior idade aqui, Joel? De idade? De idade. Cara, assim, nós temos aluno aí com quase 80 anos de idade, 70 e pouco. Eu tô com um galho e sou aluno. Eu tenho 50 e sou aluno. Faço curso de Direito. É que a gente não parece. Graças a Deus, né, meu? Ainda mais se fizer um correzinho aqui e ali. Se passar uma maquiagem, então... Passa aí com uns 38, 40, no máximo 42. Puta, que bacana. Então, assim, não existe idade, cara, pro conhecimento. Boa. Besteira. Existe força de vontade, eu quero. Exatamente. Mas pro conhecimento não existe idade. Às vezes eu não vou nem praticar o que eu estou estudando, mas o conhecimento eu vou ter. Para não ser jantado pela sociedade. É lógico, né? Você está numa mesa e vou saber falar, vou saber trocar ideia sobre vários assuntos. Então, e com conhecimento. É que não pode falar muito de política aqui, mas... Mas eu queria que você falasse um pouco mais dos seus projetos, cara. Que é muito importante você falar sobre isso. Vou falar, o samba, ele tá no meu DNA. Mas o meu grande start mesmo é o social. Certo. Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse social, esses projetos que você tem, que eu sei que você tem. O projeto social é o que te move. É uma coisa assim que a gente fez aqui uma festa beneficente lá na Vila Brasilândia. Né? Aí vamos fazer porque fica aquela coisa de Barra Funda. Nada contra o que foi feito na Barra Funda, mas não atingiu aquele público, entendeu? E tem que expandir, cara. Fizemos uma festa lá e olhei pra lá, olha pra cá, que você tem que ter esse entendimento. Sim, claro. A festa foi legal, mas você tem que saber o que foi bom, o que foi ruim. Né? Eu falei, pô, legal, arrecadou, mas... Legal pra quem foi, mas pra quem pagou ela, talvez não tenha sido legal. Aí você fala assim, pô, vamos lá no Jardim Guarani. Nunca tinha ido nem na rua. Não conhecia nada. Através de um conhecido... Lugar, né? Pô, vamos fazer lá. Aí conseguimos levar brinquedo, conseguimos levar cachorro-quente, conseguimos, né? O pessoal da rua abraçou, Joel. O pessoal da rua abraçou, mano. Que barato louco, mano. Que bacana. Que barato louco. Isso flui naturalmente, as coisas. Meu, aquela festa e todo mundo, as criançadas pegando água e se jogando no brinquedo e com sabão e que não sei o que, Nunca mais vai esquecer desse momento. E aí teve uma hora que uma menina falou assim pra mim, ô tio, você que pagou tudo isso? Eu falei, não, isso aqui é de vocês, tudo, né? E a galera depois no final, o bairro inteiro agradecendo, sabe? Pô, que bacana que você fez, que é bonito. Eu falei, então, vocês têm que se mobilizar e fazer uma associação, né? Se vocês... mas você vai estar junto? Eu falei, alguns passos.
Depois vocês têm que andar sozinhos. Até pela distância, pela corrida da vida. E Deus, já não dá para ficar. Tô até devendo esse novo trabalho que eu falei, eu consigo ajudar vocês até aqui. Consigo orientar, que precisa de um advogado, precisa de um contador, né? Precisa. Sim, uma associação. Todo trabalho, né? Todo trabalho social, quando você quer deixar ele legalizado, tem trabalho. Né? E eles conseguem amanhã, de repente, dar aula, né? Se for. Isso cai dentro de uma educação também que você está falando, João. Porque dentro dessa formação, né? Dependendo dos professores que forem trabalhar lá, ele forma essa galera que vai acabar trabalhando. Ele vai acabar direcionando, ele pega e direciona essa galera. Exatamente, ele mesmo consegue depois, né? Normalmente, em muitos locais é assim, né? Os formadores são pessoas que foram formadas naquele trabalho e acabam depois deixando o seu legado. E a intenção sempre foi essa. Então é importante, né, essa questão fora do Vila Guarani, que foi a mais impactante pelo bairro inteiro. As pessoas, quando vocês vão votar, abraçaram tanto que eu tenho a feijoada beneficente de Ogum. Eu fui ao Rio de Janeiro no carnaval da pandemia. E São Jorge, né? Sou devoto de São Jorge, meu papai é Ogum, São Jorge. Fui lá na feira, nunca tinha ido, fui no 22 e vi aquela loucura, todo mundo na rua, aquela loucura. Eu falei, porra, mano, o que é nervoso, hein? E aí vi as feijoadas lá, aí como eu cheguei em São Paulo, falei, pô, quero fazer uma feijoada aqui em São Paulo, nos moldes do Rio de Janeiro, de São Jorge. O Pazinho, que é um grande amigo, falou, mano, a minha família já faz isso no Rio faz tempo. Se você quiser, vamos fazer. E ele fez, Joel. Quando chegou no mês 7, ele falou, vamos fazer, mano. Eu falei, fazer o quê? A feira da beneficente? Eu falei, não, mano, é pro ano que vem. Vamos fazer, vamos. Deu certo. A gente conseguiu fazer distribuição de 100 marmitex, né? Teve a roda de samba, né? Cervejaiada, tudo, mas a gente conseguiu nas comunidades fazer essa distribuição. A segunda, a gente conseguiu a quadra da Unidos do Peruche, que já conseguiu aumentar para 200 a distribuição, mas com ato ecumênico, tá? No segundo, a gente já conseguiu trazer um padre. Então veio o padre Luiz Fernando da igreja aqui do Rosário, né? Dos Homens Pretos. Padre Luiz Fernando, grande abraço. Mãe Silvia, mãe Regiane, pai Anderson, eu estou esquecendo mais alguns nomes aí. Mas teve esse ato ecumênico que foi feito, né? Teve o afoxé do Paulinho, que é ali da Barra Funda, e foi feita a distribuição. E para a galera que está curtindo a festa, Gil, a gente cobra 20 conto. Entendeu? Que é um preço que é para não... Entendeu? Para ajuda dos custos da própria festa, né? Para não ficar em alguns parceiros. Que irrisório para dar isso, só para não falar que não cobrou nada. Cobrou nada. Aí esse ano a gente fez aqui dentro da Rua de Samba. A gente conseguiu fazer... Eu vou te fazer uma proposta. Você não quer fazer uma edição aqui num dos nossos salões aqui dentro da universidade? Bora. O que você pensa sobre isso? A gente pode fazer Podemos. Uma feijoada de o que você podemos fazer. Uma edição dela aqui dentro da Universidade Preta. Isso. Pro nosso povo. Podemos. Posso mexer esse doce aí? Como é que é? Com Cosme, Damião e Dom. Eu vou mexer esse doce aí. Ó, bom que tá gravado, hein, gente? Tá gravado. Bora. E o que eu tô te falando vale, pode ter certeza disso. Bora. E tem autonomia para isso também. Senão nem ia te falar. Por que veio ao encontro essa ideia? Porque a gente já vai fazer, já vai ter as feijoadas que a gente vai fazer. A ideia é fazer mensal. Legal. Todo mês fazer uma. Tá. Então, são vários temas diferentes que a gente vai fazer. Legal. Então, vai ter feijoada que não vai ser samba. Vai ser, tipo, sarau. Vai ser, tipo, Encontro das Baianas das escolas. Vai ser, tipo, a bateria de tal. Não é só pagode. Vai ser, todo mês vai ter uma temática dentro diferente. Disso. E por que a gente não pode fazer uma feijoada de algum? Só marcar... E a gente vir com o nosso povo para cantar aquela macumbaiada, para fazer aquele start pesado. Então eu acho que tem tudo a ver. Existe a possibilidade, sim, muito grande da gente poder fazer esse projeto aqui. Nós temos 2 salões aqui que um deles vai dar para a gente fazer esse projeto junto com vocês. Eu acho que vai ser bacana. E a gente nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente tem que se fortalecer, Xará. De alguma forma a gente tem que se fortalecer. A gente precisa pegar um na mão do outro para chegar em algum lugar. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso que eu penso. Historicamente falando, nosso povo é muito desunido.
Sabe, cara? A gente precisa se unir mais. É o que falta. Eu tava conversando com uma amiga esses dias e a gente discorreu sobre esses assuntos, assim. Por que que não chega em algum lugar? Por que que não dá certo certas coisas? Porque falta união, velho, entre nós. É o que eu te falei lá atrás. Aí o cara senta na mesa pra se divertir, é unido, né? Mas para o trabalho sério, Para poder se fortalecer, para poder ter mais vereadores pretos, para poder ter mais gente, sabe, dentro dos comandos pretos, sabe? A gente precisa fazer isso, cara. A gente precisa se fortalecer. Joel, eu vou falar uma coisa que eu vim pensando, tá? Domingo, sábado agora. Sábado. Então, um ensaio técnico que teve camisa, e outras escolas, mas eu cheguei depois, teve camisa, barroca, e depois vai, né? E aí eu... Aquele mundaréu de gente do carnaval, muita gente preta. E como é que a gente não consegue colocar um vereador dentro da Câmara Municipal? Se eu não me engano, o último vereador foi o Orlando ou Netinho. Nós temos acho que 2 nessa nova geração, 2 As mulheres. Mulheres, Que é a Kate. Né? A maioria, se eu não me engano, estamos falando de PSOL, né? Estamos falando de PSOL, que a Kate tem a... Eu acho que a maioria é PSOL. Sim. Mas o nome... Eu não me lembro os nomes também. Até porque não é que eu não tenha conhecimento. É que foge nome mesmo. Mas tinha um projeto coletivo aqui quem encabeçou foi o professor Marcos Costa, que era daqui da Zumbi dos Palmares. Então tinha um coletivo, que eu acho que é do pessoal, não lembro qual que é o partido. Eu acredito que seja... Eu votei nesse coletivo, velho. Legal. Teve 2.000 e poucos votos. Aí eu fiquei triste, falei, puta, meu, como é que a gente tem 2.000 e poucos votos, se a gente é 54% da população brasileira, ela se declara preta ou parda? E não vota. E não vota, nosso povo mano. preto. E não vota, mano, você tá ligado? Então, assim, tem o Claudinho de Oliveira. Também foi candidato. Um cara extremamente inteligentíssimo, sabe? Além de ser músico, é formado, bacharel em direito, sociólogo, os caramba. O cara tem um conhecimento vasto. Ele tá aí, ó, tá tentando entrar. Faz algumas já tem um tempo. Algumas eleições atrás, né? E a nossa galera não vota, mano. Não, nem pra suplente, hein, Gil? Nem pra suplente. Pra falar assim, mano, teve 35 mil, o prefeito sobe alguém, tô dentro. Dá um rodo de alguém, nós mesmos dá um rodo de alguém, fala, dá neguinho, é sua vez. eu vou falar pela Aline, pela própria Aline, sim, que foi candidata e fortaleceu, né, vários rolês. Essa é a punhalada nas costas que eu falo. Essa é a punhalada que eu falo nas costas. E ela conseguiu chegar de secretária. E a votação foi 17 mil. Você fala, porra, mano. Como? E ela fez um trabalho bacana, ela correu pra caramba. Ela fez um trabalho bacana. E não aconteceu. Aí eu falo, cadê a união do nosso povo? E isso é histórico, cara. Então as coisas só vão mudar a partir do momento que a gente mudar a nossa mentalidade, irmão. Com todo o racismo que existe nos Estados Unidos, 3% ou 4%, se eu não me engano, do povo preto lá, os caras conseguiram, né, colocar um pretão lá no Barack Obama. Na verdade, se eu não me engano, são 12%. Lá nos Estados Unidos? 12%. Estados Unidos, 12%. Conseguiu colocar um... Eu vi que o prefeito de Nova York, se eu não me engano, é preto, né, algumas outras cidades, e a gente com 54%, era para dominar. Eu não sei nem se a gente colocar no universo Brasília, não sei o quanto se dá para... Bem pouco. Eu acompanho esse rapaz que é do Rio Grande do Sul. Essas coisas é bem pouco, mas muito pouco. E a gente poderia ter mais. Mas falta essa nossa união, essa coletividade com o nosso povo mesmo. Então vamos começar a fazer esse convite aceito
tá? É isso. Aceito. Vamos fazer essa feijoada aqui, uma edição dela aqui, tá, certo? Bora. Eu vou mexer o doce, já tem seu contato agora, a gente vai ficar bem mais próximo, você pode ter certeza disso. Obrigado. Que eu vou embaçar na sua vida agora, negão. Por favor, venha que é isso que tá precisando, tá, Joel? E eu tô precisando também do apoio da cerveja Barra Funda, hein? Olha que moral que eu já tô dando, hein? Qual a próxima gravação? Já fala aí que vai ter aqui a cerveja Barra Funda Lager ali. Obrigado. E entre essas situações aí, Ari, da vida, que ali não, Joel, da vida, o Ari é um cara que me surpreende com isso que você falou. Desse fortalecimento de pegar na mão, cara. É importantíssimo, velho, pro nosso movimento. É um cara, isso a gente não chega a lugar nenhum. nenhum. É um cara que foi pra gente mudar um pouquinho de assunto, na questão da cerveja, a gente começou a fazer a live, o Neno passou o contato dele pro Carlos Alberto, pode ligar pro Ari lá que tá tudo certo. Pô, Ari, tudo bem? Que é o Carlos Alberto, queria que você me ajudasse numa situação que eu vou fazer uma live. Porra, tudo de bate-pronto. Mano, dinheiro eu não tenho, mas estou te mandando alguma coisa aqui, consigo te ajudar aqui, não consigo te... Se consegue ajudar, Joel, Carlos Alberto, consigo te ajudar. Não dá para te ajudar. Eu consigo até aqui, eu consigo te fortalecer. Mas daqui para frente eu já não consigo. Certo. E em outras situações é o contrário. Ó, daqui eu vou te fortalecer e depois você pega seu caminho, você vai embora. É isso. E é isso que de repente tá faltando no nosso povo, infelizmente. Às vezes ele chegou. Nosso povo é o seguinte: o cara chegou no estágio, no status foda pra caralho. Ele não olha pro povo, ele vai olhar para outras situações. Sabe? Ele não vai fortalecer o empreendedor da quebrada. Por exemplo, a tiazinha que costura pra marca do mano que é da quebrada. Você tá ligado? Sim. Não vai fortalecer, chegar lá e falar: ó, eu vou investir aqui 100 conto na sua marca. Vou te fortalecer. Eu vou te fortalecer, mano. Tô a gente bem. vai junto. Eu tô bem. Tô bem. Você e a gente vai junto. Vai ficar e bem. Essa marca vai ficar bem também. A gente vai ficar bem junto. Não existe essa condição, mano. O cara prefere ostentar um carrãozão importado, prefere ostentar aquela correntona gigante e tal, mas não faz nada pro crescimento do seu próprio povo. Exatamente. Sabe o cara que tá lutando ali, sabe a tiazinha que costura pra marca do outro mano ali, que tá começando agora, sabe, não tem esse olhar. Então é nisso que a gente tem que se apegar, cara. Eu acho que o cara que tá lá em cima lá, ele tem que olhar. Tem que pro próximo, tem que fortalecer, porque para ele chegar lá, né? Para ele chegar lá, dependente se seja uma família abastada ou não, existiu toda uma conjectura, sim, né? Claro. De trabalho e assim, da nossa e por merecimento também, por merecimento também. Ninguém tá falando que o cara não. Não, ele pode tacar na nave dele. Sim, da hora, mas dá uma olhadinha pro seu povo lá, velho. Isso é vencer. Aí vem gritar pra mim que a favela venceu. Como assim a favela venceu? Você venceu, irmão. Pô, sozinho. Sozinho, mérito seu, legal. Mas pra favela vencer, você precisa olhar pra ela. Aí sim a favela Mas venceu. Você acha que estamos muito distante disso? Cara, tá muito distante disso. Tá muito distante disso. Claro que estamos caminhando por passos bem de formiguinha. Tá andando, tá caminhando, mas tá muito longe ainda, Xará. Xará, tem duas perguntas que a gente faz aqui que são pontuais para o entendimento de quem é entrevistado aqui, para que a gente tenha o entendimento do seu pensamento. São duas perguntas assim muito pontuais, mas coisas que a gente está vivendo agora, nas redes sociais, treta, tudo mais, isso, aquilo. E eu acho que você vai poder deixar seu depoimento para nós. E eu acho que vai ser bacana o seu depoimento. Alguma coisa está me dizendo que vai ser bacana. A primeira é sobre relações interraciais. O que você pensa em relação a isso? Hoje em dia é um negócio muito complicado até de se dizer. Mas eu gostaria que você deixasse seu depoimento sincero. Sinceridade total, velho. Sim, porque aqui ninguém está aqui para julgar isso e aquilo. Cada um tem seu pensamento e a gente tem que respeitar o pensamento do próximo. Qual o seu pensamento em relação a isso? Vamos lá, pelo que você acabou de falar, baseado no afro-americano, né? Que a galera, quando tá lá em cima, ele pega a preta dele e ele, normalmente, são famílias pretas que dão continuidade. Certo. Né? Eu tenho filhos interraciais, né? Então, eu tenho Yasmin Mariá, eu tenho
Nossa, não pode esquecer o nome das crianças, né? Pelo amor de Deus. Você arrumou uma confusão. Mas a gente dá um branco. Eu tô ligado que são muitos. Não, né? 4. Pode parar. É 4. Mas Yasmin Maria, Tamires, Carlos Alberto e Miguel. Certo. A mãe, os avós do Carlos Alberto e da Yasmin é chileno. São chilenos. Mesmo vendo naquela questão que a gente sempre escuta, que a mãe é preta, que o avô era preto, e não sei o quê, ela é branca, né? Ela é branca. Então eu tive filhos, ficamos juntos durante 14 anos. Sim. Né? Cada um com o seu quadrado hoje, mas temos uma filha de 20, temos outro filho de 13 e as outras 2 crianças são de outras mães, né? Certo. Então tem a Karen, que é a mãe do Miguel, que é uma mulher retinta preta, né? A mãe da Tamires, vamos se dizer, que é um termo estranho, mas é uma mulata, né? Pardo, né? Isso, boa, pardo. Então, eu tive filhos desde a branca, né, da parda e da preta, né? No sentido vida, né, que a gente sempre tem que se pensar na questão do ser humano, não da cor, né? Para mim é complicado falar sobre isso, né? Não tô com vergonha nenhuma de falar nada, tá, João? Mas é mais complicado. Mas eu acho, pelas minhas crianças serem pretas, Joel, a mãe deles já passou situações preconceituosas. Olha que louco. Dela ser branca e do pessoal falar, ó, isso aí não é seu filho não, né? Ninguém acredita que ela é mãe das minhas crianças. É uma mulher branca que as pessoas não acreditam que ela é mãe dos filhos dela. É complicado, né? Ainda mais num país igual o nosso, que é miscigenado. Não acreditam, João, de falar, ô, mas você é sua filha. E ainda eu tô com um grande problema agora, que tem nego achando que minha filha é minha mulher. Fui numa festa há pouco tempo e o cara falou, desculpa aí, mas ela é mãe do seu filho. Eu falei, você tá de brincadeira, é minha filha. Pelo amor de Deus, para. Eu sei que eu sou novinho e tal. Para com isso. Mas eu, de coração, eu acho que o bem-estar do cara quando tá lá em cima, né, seria o bacana preto com preto. Esse é o seu pensamento no final. Eu acho que é legal, porque hoje na minha família tem a parte da minha família Melo, que é da Cachoeirinha, que tem desde a minha tia Sônia retinta, até a Mel, que é branca. Que é bisneta da minha tia. Entendi. Entendeu? E ela é branca. Mas no meu pensamento de tudo, de vida, de sociedade, eu acho que essa questão preto com preto, seria bacana, mesmo eu não fazendo isso. É meio contraditório, mas tudo bem. Mas eu entendi seu pensamento. Seu pensamento. Eu sou sincero em falar que o que eu tive menos relacionamento foi com preta. Você entendeu? Mesmo vindo de um panteão pretusco, brigando pela essa pretitude, mas, né? E não é chará, não, a gente gosta das moças, né? Então, não é que despreza ninguém, a gente vai embora. Mas eu gostaria por tudo, amanhã, seja netos, entendeu, Gil? Seja tudo, você não tem preconceito, porque é seu, mas... É a questão da continuidade. Da ancestralidade, que até nisso, se você vê, isso eu falo para dona Maria, que é sempre referência a mais velha. Você é mulher e preta. Então tudo você vai ser mais difícil. Tudo vai ser sempre mais difícil para mulher e preta nesse local. Para mulher já é difícil, imagine para mulher preta. Pode ter o mesmo diploma, Joel. Pode ter, às vezes, a maior capacidade do que a outra galera, sim, mas sempre vai ter aquela coisa de mulher, né? Mulher pretona, bonitona, não sei o quê. Mas eu sou a favor que Carlos Alberto, papai, ele diz a lenda que só tive mulher preta, né? Terrível. As crianças dele só foram mulher preta. Terrível. Mas... Tem uma outra pergunta que também gera vários debates, que é a questão da cota racial. O que você pensa sobre as cotas raciais? Qual é a sua ideia em relação às cotas?
É importante, por tudo. Vou falar para você de um pensamento que eu tenho até, eu não sei se foi a Alemanha, se eu não estou enganado, que fez alguma coisa, ou Israel, não sei. Agora, do Holocausto lá, houve uma reparação. Né? Houve uma reparação de alguma coisa que agora eu não estou lembrado, viu? E eu acredito que Portugal poderia fazer isso também, né? Nessa questão de reparação, porque se a gente falar quase 400 anos de escravidão, não tem cota que pague. Eu acho que é importante, sim, tem que ter para o nosso povo, sim, que é um incentivo ao estudo, um incentivo a ser diferente, que graças a Deus... Está em lugares diferentes. Não desprezando, mas aí você não vai ter mais aquela galera com empregos de promenores, não desprezando nenhum, Sérgio. Precisa ter um advogado, como você está fazendo, um advogado preto. Precisa, o negro não só ser funcionário público. Nos bancos, sim, em todos os lugares, setores que o nosso povo merece. Merece estar e não está. Tem condição de estar. E não está, que tem, não vou falar nomes aqui, mas tem bancos que você não vê. Tem lojas, grandes lojas aí, né, do comércio brasileiro que não tem preto, não tem negro, não tem nada. Das condições nos lugares, setores que deveriam estar, assim, entendeu? Tanto que é o compacto, né, que tem ECG, que é isso que fala correto? Que é o compacto que tem que ter negros na diretoria, sim, das grandes empresas. Sim. Mas eu acho que isso é muito importante e o nosso povo tem que entender também. Sim. Não sou a favor. Como é que não é a favor de um barato que foi? Nunca vai pagar. A gente vai sair dessa vida aqui, Joel, 300 e poucos anos de escravidão, não se paga. É uma difícil. Coisa que não se paga. É uma reparação que, se você parar para pensar como vai fazer isso, de que forma vai fazer isso, sabe, é muito complicado, Xará. E como é que você fala que não? Ser contra a cota tem que ter até mais, tem que ter, dar um incentivo que, infelizmente, essa tecnologia, um pouco, que essa molecada tem hora que atrapalha, né? Falo que essa decisão, eu sou a favor de tirar um pouco do celular dessa molecada para eles focar mais. Eu acho que é uma intenção já bacana, sim, de se fazer para os caras, para a molecada entender, e a nossa molecada preta, né, entender que não é brincadeira. A gente é preto, a gente está falando no apagamento histórico em todas as situações nossas, dentro da capoeira, que agora é capoeira gospel, né, que é umas coisas nada a ver, dentro do próprio samba, dentro da macumba. As pessoas estão gourmetizando as paradas pretas, você tá ligado? Tem até comida africana gourmet hoje em dia. Tá ligado? E é isso, meu irmão. Eu agradeço de verdade, de coração mesmo, essa honra, por ter recebido essa honra aqui, de recebê-lo aqui e poder conhecer você um pouco mais, não só pelo nome, não a pessoa que você é. Sim. Muito obrigado por trazer seu axé, essa energia pra gente, essa alegria que você é. Eu fico muito feliz. Espero que o pessoal de casa aí tenha curtido esse bate-papo com o Xará, que é um cara, super conhecido dentro do movimento do carnaval, do samba, uma família que tradicional em São Paulo, sabe, com uma história muito bonita dentro do carnaval. E muito obrigado, meu irmão. Fica à vontade para você falar o que você quiser. Eu que agradeço toda a espiritualidade, né? Tanto que estamos com a camisa, eu nem... Vamos embora. Vamos segunda-feira, né? Estamos aqui gravando na igreja, que é aqui pertinho da Igreja das Almas, que a gente gosta de vir toda segunda-feira, todo esse axé, todo esse panteão de espiritualidade que cuida, né? Porque a gente tem que reverenciar a ancestralidade. Sim, o Carlos Alberto está aqui hoje. Certo. Eu devo muito a uma pessoa chamada Sueli Dias de Mello, que é minha mãe, que não está mais aqui, mas está contente pelas minhas escolhas de vida. Sim, sua trajetória. Fiz uma música, quero compartilhar que eu fiz uma música, Joel, referente à minha dependência química, né, que tá no Spotify, tá no Deezer. Fiz um videoclipe também, né? Bacana. Depois, né? Então, pessoal, procura aí, você que tá curtindo aí, procura lá, como chama a música? No Caminho Certo. No Caminho Certo. Canetada de Carlos Alberto Xará, Gabriela Silveira, Flavinho Leite e Alex Rocha. É uma gravação incrível. Do Josmar Bueno, que fez um videoclipe assim, me deu um presente de vida,
né? Que foi o videoclipe. A fotografia foi da Martina, o estúdio do Edu Santana, entendeu? Então o Bruno, que também fez as imagens, tudo que foi bem bacana. Foi muito bacana. Ele falou, mano, você tem que contar a sua história. Desde o dia que eu encontrei o Josmar dentro da Record, ele falou, você tem que contar a sua história. Bacana. Eu vou gravar você que tem que contar essa história. Então eu agradeço muito. No próximo episódio a gente vai discorrer sobre isso. Eu não quis falar, não quis comentar. Como eu te disse, a gente não está aqui para fazer polêmica. Sim. A gente está aqui para contar histórias. Então eu deixei você à vontade para que você falasse. Se você escolheu esse momento para falar, muito bacana. Mas eu queria que você não falasse muito, porque o próximo podcast a gente vai falar só sobre isso. Bacana, bacana. Eu que agradeço a energia. Agradeço ao convite, né? Dona Jussá, que tá ali, ó. Toda a galera que tá aqui, que infelizmente as pessoas não vê, mas tem uma galera por trás. Agradecer toda essa galera que tá aqui, com essa imagem dessa galera aqui, ao fundo, né? Pô, Bob, eu tô aqui de um Bob Marley, né? E um Machado, né? Isso. E Machado de Assis, então a gente fica muito contente tá gravando nesse panteão preto de educação, que a nossa voz seja levada para as pessoas entender que elas podem, que elas conseguem. É isso. Essa música fala um pouco sobre isso, do poder da transformação. Então, quando ser humano, se você está numa dificuldade, está naquele problema, vai para cima. O impossível só não tem jeito para morte, Joel. Que isso aí, o restante vai para cima, seja feliz. E muito, 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 muito obrigado pelo convite. Gratidão. Eu que agradeço. É isso aí, galera. Muito obrigado para você que curtiu o nosso podcast. Semana que vem tem mais, muito mais informação para você que curte o nosso podcast. Muito mais inspiração para você que está em casa curtindo. Um grande abraço, muito obrigado e um feliz 2025 atrasado, mas verdadeiro, cheio de vitórias. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!